Olá amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar da primeira consulta em oncologia, mas não necessariamente apenas da parte técnica, e sim de uma parte fundamental, a boa relação médico-paciente, empatia, entender que aquele ser humano que está ali atrás da cadeira não é apenas uma doença, mas que ele tem uma história, que ele tem anseios, que ele tem aflições, que ele tem muitas dúvidas e que ele está num momento extremamente delicado da sua vida. É fundamental, que a primeira consulta seja multidisciplinar, ou seja, além do paciente passar com o seu médico, seja ele um oncologista clínico, um radio-oncologista, um cirurgião oncológico, que ele consiga também conversar com todo o time multidisciplinar, enfermeira oncológica, nutricionista, psicóloga, assistente social, enfim, todos os profissionais, dentista, todos os profissionais que irão atendê-lo ao longo do processo. E hoje, a maioria dos casos de câncer são curáveis. Quase 90%, eu diria, são curáveis se diagnosticados no estadiamento precoce. E não sendo possível a cura, cada vez mais a gente consegue dar qualidade de vida e estamos tornando a doença uma doença crônica, ou seja, assim como o paciente tem hipertensão, assim como o outro paciente tem diabetes, o portador de neoplasia, o portador de câncer, está vivendo com qualidade de vida e não necessariamente fazendo tratamentos que são tóxicos e que causam grandes efeitos colaterais. Por exemplo, hoje nós temos um leque muito grande de terapias, como imunoterapia, como terapias-alvos moleculares, terapias direcionadas ao tumor especificamente, enfim, radioisótopos específicos. A coisa está avançando numa velocidade muito grande. Mas voltando à empatia, é extremamente fundamental o olho no olho do profissional com o paciente, com seus familiares, tocar o paciente, examinar o paciente, pegar na mão, se precisar chorar junto com o paciente, se o paciente estiver chorando, um abraço acolhedor, estar junto, mostrar que aquele momento é importante para ele e que ele será acolhido. Isso é fundamental, e não só na oncologia, para mim isso é fundamental como uma prática médica. Outra coisa que eu chamo muita atenção são os pacientes que acham que não deve dizer à pessoa doente o real diagnóstico, o real estadiamento, o real prognóstico. Eu entendo os pacientes que querem, os familiares que querem conversar antes, eu entendo a ansiedade dos familiares em achar que aquele paciente não suportará um diagnóstico oncológico. Mas não é verdade, tá? Todos os pacientes sabem o que eles têm e devem saber para encarar o processo, para aceitar e encarar a batalha. Então é fundamental que os familiares entendam que esconder do paciente a verdade, no final sempre é pior e causa um conflito familiar muito grande. É claro que existem formas de se contar para o paciente, é claro que existem técnicas para se contar para o paciente o que está ocorrendo. E cabe ao médico e à equipe multidisciplinar coordenar esse processo. Basicamente são essas as minhas dicas no que tange empatia, no que tange humanização e boa relação médico-paciente na primeira consulta. A parte técnica, óbvio que ela tem que ser extremamente bem feita, mas a gente vai falar em outro vídeo. Um forte abraço e fiquem com Deus.